Mais um dia e não é do ano novo. Nós erramos, senhores, erramos! Eu achei que o último episódio fosse o último do nosso terceiro ano, mas não é, este é o último. Portanto, continuamos com a vinheta velha e continuamos sem o Carlos, porque no episódio especial de 3 anos completos, no Parabéns, Carlito estará conosco. Não tem como, né, Flug, comemorar 3 anos sem o Ruivo, concorda? Concordo. Ah, muito bom, muito bom. E aí, Flugão, o que você conta? Semana boa? Você está cansado. Você está com uma carinha de quem operou de madrugada. Pois é, cara, eu tô. Cara, minha semana foi bem diferente. Eu tô no auge da felicidade e do cansaço ao mesmo tempo. Aliás, é uma condição que acho que não sai de mim nos últimos anos, eu acho. Mas vamos lá, tudo começou. Hoje comemorei o aniversário do mais novo, do Marco. A gente fez uma festinha à tarde. Ele não faz hoje, faz 12 de setembro, um dia depois do atentado, né? Mas a gente comemorou a festinha hoje lá num buffet. E só que, cara, eu sou muito organizado com a agenda. Você sabe que eu tenho minha agenda, vocês ficam até brincando. E eu tenho certeza absoluta que eu fechei o agendamento do consultório no dia da festa dele. Eu até calculei os horários para sair do consultório, eu calculo até o tempo para chegar no lugar. E só que, cara, na segunda-feira, quando eu abri a agenda, cara, tava tudo aberto. E a agenda é uma agenda que eu faço de um convênio que não é minha, os pacientes conseguem inserir o agendamento através de um aplicativo. Ela fica aberta 24 horas, então eu não tenho muito acesso a esses pacientes, né? Eu tenho que recuperar algumas informações. Isso eu descobri na segunda noite. Cara, minha esposa já veio com uma metralhadora nas minhas costas, eu me sentindo o pior pai do mundo. Falei, cara, o que eu vou fazer agora? Mas ela me ajudou. Ela foi marcando. Falei, Juliana, assume essa pica aqui, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Não, tá beleza. Aí depois umas consultas na terça, fez umas online, peguei o horário do almoço. Cara, foi pra livrar, pra fechar, deu certo. Consegui. Só que na terça-feira à noite, no caso ontem, eu tinha plantão lá no Vila Alpina, que eu dou uma vez por mês lá. E aí, Uma vez por mês? Eu dou uma vez por mês. Uma vez por mês, uma terça-noite lá. E mais os plantões HC, tudo, senão pesa muito. Já dei muito mais, agora menos. E aí, Diego, eu falei, cara, Deus vai aprontar comigo, tá na série, vai me ferrar, né? Aí eu cheguei. Serei castigado, né? Serei castigado. Óbvio, né? Óbvio, qual que é a dúvida? Cheguei no plantão, tinha um apêndice. Falei, acho que ele não tá tão chateado, né? Isso é um apêndice, tá tudo bem. Apêndice fase 1, peguei com R1 lá, acho que ele nunca tinha feito. Foi paciente muito favorável anatomicamente. Só que ao fechar o apêndice, deu tudo calmo, feliz da vida, né? O enfermeiro chega gritando, vai chegar um... Só um pouquinho, que horas que era isso, mais ou menos? Que horas Isso que era? eram umas 9 da noite. Você fala assim, já era, vou dormir, vou jantar e vou dormir, né? Exatamente, tava felizaço, né? Pra preparar pro dia seguinte, que é consultório sem almoço, sem café da manhã, cara, ia ser tiro, bomba e facada, né? E o enfermeiro chega gritando na sala, vai vir um vaga zero, ferimento de arma de fogo no abdômen, chocado. Falei, puta que lá, fudeu, né? Eu com os R1s lá, com R2, ainda informação, falei, cara, eu vou me ferrar a noite inteira. Eu sofrendo por antecipação do dia seguinte, né? Bom, enfim, chega o paciente, tá? Um paciente novo, era um ferimento de arma branca, na verdade, eles tinham se confundindo, só que já tinha sido suturado, tinha se transferido de algum outro serviço. Já tinha suturado, o paciente mal, chocado, com o uso de vários entorpecentes, não saber exatamente quais, era conforme estava na descrição da ficha de transferência, com nível de consciência totalmente alterado, talvez um pouco do choque, talvez um pouco das drogas que supostamente ele teria ingerido, muito provavelmente, né? E, bom, esse era o cenário, não tinha mais dado nenhum. Era isso, né? Um hematoma nessa região, no flanco esquerdo. Para você ter uma ideia, anatomicamente, seria uns 2 dedos medial e cranial à espinha ilíaca superior. Certo. 2 dedos medial e anterior à espinha ilíaca superior do lado esquerdo. Nitidamente chocado. Aí tava comigo o capitão, né? Puta, falei, graças a Deus, porque é uma mão boa. Cara, Diego, foi impressionante, assim, foi um momento muito bom pra mim, cara, porque, cara, naquele momento, assim, todas as preocupações, cara, foram embora. Cara, Cara, eu me senti tão realizado, assim, sabe? Porque eu disseco muito cadáver, sem dizer que sei o capitão também, né?
E eu tenho todas as estruturas na minha cabeça, todas as manobras. Cara, vamos fazer Catelbras, Mattox, vamos. Cara, e as estruturas iam se abrindo. Parece que aquele universo se fechava, cara, e só tinha um campo inguinal. E a gente tava com uma sintonia muito boa, cara. Aqui, abre aqui, segue aqui, a gente, vamos romper o ligamento inguinal, a gente construiu tudo. Cara, e os campos foram se abrindo, e dissecando, era aquele hematoma no retroperitônio, Aham. vindo pra zona 3, 2, 1, tudo. Sangue, hemoperitônio pra caramba, chocadaço. Lá não tem transfusão maciça, muito menos um catéter central, era um catéter pediátrico. Cara, tudo que você possa imaginar de não conformidades em termos de... não conformidades, acho que não é o melhor termo, mas de deficiências, né? Os serviços, Tecnologias, né? Novas tecnologias, né? tecnologias, Aham. suporte, recursos, RH, tudo é limitado, é a condição do país inteiro. Isso aqui não é novidade para ninguém, não é mesmo? Sim, sim. Tem muitas boas ações, pessoas muito bem intencionadas, mas há certas limitações óbvias, né? Não, tipo, não tem cell saver, não tem PTM, como um hospital secundário, lógico. Exatamente, né? A proposta é outra, né? Aham. Cara, foi um ferimento estrelado, de mais ou menos 1,5 cm na artéria ilíaca externa, na transição para femoral, tanto que a gente rompeu o ligamento inguinal, por, por uma obra do destino, não tinha pego a veia, não sei como, impressionante. É raro ter um ferimento que contempla apenas uma estrutura, elas cavalgam muito nessa região. E aí a gente falou, puta, vamos suturar, né? Aí o capitão falou, não, vamos fazer um shunt aqui. De fato, foi uma boa ideia. A gente pegou um pedaço de sonda nasogástrica, a gente demorou um pouco para achar um calibre bom. Colocamos intravascular, então não é aquele shunt que faz tipo um Hot Wheels, né? É intravascular. Parece um shunt de cavalo, que a gente faz aquela, mas dentro da artéria, obviamente, com sonda nasogástrica, um segmento 2, 3 centímetros de sonda. E amarramos as duas extremidades. Funcionou muito bem, muito bem. Não, era um ferimento de arma branca único, então não havia outras lesões, pelo menos a Arma princípio. branca ou arma de fogo? Era arma branca. Foi Ah, passado tá. como arma de fogo, mas notamos que era arma branca. Aham. E, cara, aí foi mágico, porque as estruturas vão. E eu lembro, porque eu dissequei muito cadáver, mas eu não tive muito contato com esse tipo de lesão. Que você não tem estrutura reconhecível. Você reconhece estruturas muito fixas. Tubérculo púbico, ligamento inguinal, espinha superior, pessoas, o lacunar, né, tal. É só através de estruturas muito fixas que você consegue achar essas estruturas vasculares, porque é um cenário muito diferente. Fica tudo no universo vermelho, né? É dissecção digital, manobras, né? E, cara, ele ficou bem, suportou. Assim que a gente fez o shunt, ele começou a reagir bem, apesar da deficiência na bulimia. Cara, e você sai assim, adrenalizado, né, Adrenalizado, cara? né? Realizado. Fala, cara, é uma sensação quase divina, assim, de realização, né? No divino não no sentido, né, tão católico da palavra, mas de, puta, você tá aqui para isso aqui é a sua função, você Aham. gastou 15 anos e esse é o seu momento que, se você errar, o cara morre, se acertar, o cara vive. O capitão ficou super emocionado, ligou, ficou feliz. Muito. O Diego, o residente que também estava lá, brilhou. A interna Eugênia, né? Ó, Eu não gosto de aham. nomes clássicos, né? Brilhou, ela ajudou a gente pra caramba. E é engraçado que ela vai fazer pediatria, então a gente ficava brincando. Então passa a pincinha, passa o Danielzinho, porque pediatra tem que falar tudo no diminutivo, né? E aí foi um território bom. Aí, cara, eu saí tão denalizado que era de madrugada eu gravei subindo as escadas, eu gravei o Reels que a gente lançou hoje, Muito bom. cara, eu vou gravar aqui nas escadas mesmo, gravo depois eu edito, sai de manhã, porque eu tô na fúria, né? Subindo a escada, cara, nem editei, foi mais ou menos o que tinha e ficou razoável lá. E aí foi massa, aí, puta, aí fui direto pro consultório, detonei, aí pra festinha no Marco. Aniversário. E Aham. foi legal, porque aqui o contexto de casa, eu já perdi todas as frentes de batalha para não ter um cachorro em casa, né, no apartamento. Eu já conheci todas as estratégias que você pode imaginar para coibi-los, mas volto vencido e provavelmente vai vir um cachorrinho aí, um shih tzu. Aê! Uma cadelinha. E aí a festa do Marco foi de cachorros. A gente chamou um grupo de cachorros acobratas, cara. Aí eles vêm, entram num túnelzinho, pula, cara, aí eles andam num patinho, num skate, um cachorro que anda num skate, um barato, cara.
Aí foi massa pra caramba, assim, Ah, que legal. feliz, assim. E agora eu tô assim, cara, agora, depois de, sei lá, 36, 40 horas, cara, eu já Bateu, tô, né? nossa, cara. Aí eu falo, né, eu acho que uma das coisas que eu queria passar aqui no podcast é esse conflito que os cirurgiões têm, né? Cara, tem alguns eventos familiares que é muito difícil se organizar, né? O pessoal que faz sobreaviso, transplante, que tem agenda de consultório ambulatório. Pô, se o cara não se organiza muito bem, esses eventos familiares aí, nossa, dá um perrengue para você Com certeza, conseguir cara. fazer cumprir, né? Não, mas muito bom, muito bom. E esse é o momento que é do cirurgião, né, cara? Olha, sinceramente, depois. Ah, se foda, depois eu vou editar isso aí mesmo. Cara, cirurgião é muito melhor que qualquer outra área da medicina. Não tem como comparar, cara. Mas assim, é uma piada as outras especialidades, é uma piada. Aquela sensação de você ter aquele controle vascular, né? Daquele flerte com a morte, né? Ela fica sorrindo pra você, você tem que sorrir de volta, né? Que nem o Marcos Aurelius fala. Você sorri de volta. Acho que no Top Knife ele fala, né, que enquanto está operando tem uma pessoa no canto da sala, toda de preto, com uma foice na mão, só esperando você vacilar. Exatamente, você tem a dúvida, né, cara? É, E engraçado que estava no carro, no caminho, a gente teve uma aula brilhante do Dr. Diego sobre filosofia, né? Sobre as 5 linhas, né? Eu não sei se as 5 figuras. figuras, como? 5 figuras de filosofia 5 moral. figuras, né? O termo mais certo, 5 figuras filosóficas, e você tem que se apoiar em alguns, dentre essas linhas, tem várias, né? Alguns parâmetros fixos, né? E assim como tem alguns parâmetros que na hora da cirurgia confundem, porque, como eu falei, cara, você tem que saber onde é que tá o tubérculo pulso peniana, porque você vai perder todos os outros para achar o vaso. Cara, se você não acha a artéria femoral, fala, meu, cadê a artéria femoral aqui, cara? Não tem mais anatomia que eu conheço. Eu acho que na filosofia também isso deve acontecer, porque se você não tem alguns parâmetros muito fixos, a vida vai te deixar numa situação que você confunde, fala, cara, Com não sei o certeza. que eu vou fazer. Não era o que eu tinha em mente antes. O que eu vou decidir agora? O que é certo a ser feito? Aham. Então, esses conceitos têm que estar de maneira tão enraizados em você, tão na resposta tipo um, porque se você tiver que pensar em o que é certo ou errado, o que tem que ser feito, você perdeu a oportunidade. Sim, boa. Os princípios, né? Tem que ter princípios, né? Na Sabe, vida eles não sabe são tão que. claros. Não, nem sempre. Você falou, né, que a gente teve aula na CDB agora, a gente vai começar na CDB um. Caraca, você falou, hein, Flugão? 12 minutos, Ah, eu cara. tô na mania, cara, total, E eu tenho que te adrenalizado controlar. total. Que isso, cara? Você, maníaco, que está aqui no seu congresso semanal, nunca viu o Flug falando tanto. Eu, pelo menos, nunca vi. É inédito isso. O bicho tá taquilálico aqui, tá um negócio que. Queria aproveitar e mandar um abraço pro capitão, cara. Porra, eu adoro ele. Capitão, né, quando eu fiz graduação, ele era o capitão. Depois ele virou major, depois agora ele é coronel, agora já tá aposentado, né? Um dos motivos de eu fazer cirurgia foi por ele, cara. Foi por ele. Ele foi uma grande inspiração, modelo profissional, forma como ele dava aula, como ele dissecava os cadáveres. Eu falei, cara, eu quero ser que nem esse cara aí. Se eu for, tipo, um pouquinho dele, eu já tô feliz. E a forma íntegra que ele discutia, como ele cuidava, como ele falava dos pacientes e como ele falava dos filhos dele, cara, na aula. Todo fim de aula ele colocava a família dele. Eu falei, cara, quero ser que nem esse cara aí. E tanto que depois que eu me formei, eu servi um ano no hospital dele, lá no Hospital da Aeronáutica de São Paulo. E eu fiquei na clínica cirúrgica dele. E eu lembro que ele deixou eu fazer uma gastresse, acredita? Ah, Falar com ele, deixou eu sensacional. fazer várias coisas, apêndice, hernia, vesícula, até que próximo do final ele falou assim: você vai fazer essa gastré comigo aqui. Aí eu fiz uma gastré total. Eu fiquei maluco, né? Imagina, fiquei que nem você tá hoje. Aí eu fiquei lá. Então, pô, major aí, professor Alexandre Cardoso. Alexandre Cardoso, um abraço pro senhor. Ó, chega, Fluga, você falou muito. Minha vez aqui. Mensagem de maníaco do seu podcast aqui, ó. Rapidamente, temos 3 mensagens. A primeira é do Gustavo. Ele fala assim: achei muito lúcido esse episódio, o episódio de heróis, tá? O episódio que a gente falou dos arquétipos dos heróis. Também não entendo muito do universo de heróis, que nem o Flugão, mas fiz um paralelo com o teste de personalidade, o 16 Personalities, do INTJ, né? O MTBI. E ele fala assim: será que o Batman do podcast também seria o NTJ? O episódio foi 100, foi excelente. Muito obrigado. Pessoal que está lendo esse comentário, não deixe de conferir. Não, o episódio 100 foi excelente também. Ele está comentando do episódio 100, para o pessoal também não deixar de conferir. Um abraço de azul de metileno, recheado de evidências, com admiração ultrassônica, ouvindo direto do restaurante da UFPR. Então, para você, Gustavo,
que eu imagino que é a Universidade Federal do Paraná, né? O FPR, deve ser isso, né? Gustavo, se eu errei o nome da faculdade, você me perdoa. Mas para você, Gustavão, um abraço de azul de metileno do Flug, com evidências e admirações ultrassônicas para você também. A Thalita Marques comentando o mesmo episódio de Heróis. Caramba, ela manda. Gosto de ser uma cuidadora. Hoje a capacidade de cuidar do outro é reduzida e desvalorizada. Verdade, Thalita. A gente valoriza muito a praxis, né? E esse lado humano foi erroneamente deixado de lado, né? Quando na verdade é o que sustenta tudo, né? Eu acredito que ouvir, acolher e olhar nos olhos faz parte do cuidado, sem dúvida. A confiança criada no vínculo é parte essencial da cura. Thalita, sublinho e reforço essa frase sua. A confiança criada no vínculo é parte essencial da cura. Eu não tenho dúvida alguma disso. Não sei se o Flugão pensa diferente, mas é... Concordo plenamente. Cara, quem só cuida da parte física do negócio, né, Thalita? Acho que não é médico, né? É qualquer outra coisa, né? Médico de verdade cuida de gente, né? E por fim, a Daniele Gobi Kunz, K-U-N-Z, Daniele Kunz, manda assim: adoro o Flug defendendo Dreno sempre. Mereço. Mereço esse comentário, né? Daniele, você tem que jogar no nosso time, não no time do Dreno, né? Pô, que isso. Flugão, Tá acho que era isso. Hã? Pode falar. Não, eu vou te cortar, porque eu não vou deixar você falar mais. Ó, é isso, curso de prescrição lança em breve, fiquem atentos, prescrição baseada em evidências, já estamos com 16 minutos de episódio, o Flug está possuído, vai rodar a vinheta e nós voltamos para o nosso episódio. Flugão, solta a vinheta. De volta para o seu podcast Mania de Cirurgia, seu congresso semanal de cirurgia geral, e hoje o tema é muito legal. Faz tempo que eu queria gravar esse tema, só que a gente acabou não esquecendo dele, mas como nós falamos sobre fechamento de parede, nós não discutimos muito as complicações do fechamento da parede, né? E vira e mexe pinta aí uma das piores intercorrências, um dos piores eventos adversos que um cirurgião pode ter, que é a deiscência, a rotura precoce do fechamento da parede abdominal. Seja na sua forma parcial, né? Aguda, a eventração. Aqui a gente não vai discutir a forma crônica, né? Que é a hernia incisional. Mas as formas agudas, seja a eventração ou a pior de todas, que é a evisceração. O paciente eviscerar na enfermaria ou em casa e reentrar no pronto-socorro eviscerado. Muito ruim, né? Visualmente é muito chocante para quem não está habituado, para o paciente, impressiona muito o paciente e a família. Para o cirurgião é horrível, porque aquilo vira uma reoperação e você sabe que nunca é fácil. E a gente sabe que existem evidências tanto sobre prevenção dessa complicação, né, das deiscências agudas, que em artigos em inglês vocês vão encontrar como burst, né, o abdômen que explode, que rompe, né? Existem evidências sobre o tratamento e existem evidências de profilaxia secundária, né, para não acontecer de novo. Então a ideia aqui do episódio é que a gente discuta um pouquinho sobre como diagnostica, uma pincelada sobre como previne, vamos falar sobre nossas estratégias para o intraoperatório e no finalzinho uma palhinha para que isso não recorra. Combinado, Flugão? Perfeito. Então fechou. Então a primeira coisa é a definição, né? Nós já falamos aqui, eventração e visceração é quando há uma descontinuidade parcial ou completa da síntese da parede abdominal e isso pode se apresentar de diferentes formas clínicas, né? Flugão, como você está acostumado a desconfiar, assim, paciente eventrou, eviscerou, sem aquele caso, tipo, escancarado, né? Acho que eu vou contar uma história muito rápida. Eu era R1, estava rodando na gastro. E naquela semana eu tinha dado alta para um paciente que tinha feito uma gastrectomia ou total ou subtotal, aberta. Fez uma gastrectomia. Eu me lembro o nome dele porque... Não vou falar o nome aqui, mas é um nome muito marcante, eu lembrei o nome dele. E das feições dele e tal. E ele foi de alta, bem, obrigado. E a gente faz a reunião científica do grupo do ED, né, esôfago, estômago, duodeno, toda segunda-feira. E ele voltou, especialmente nesse dia, porque ele queria encontrar os professores que operaram ele, o professor Haru, o professor Herbella, e queria dar um presente, queria dar um mimo.
E Flug, ele era feirante e ele vendia uvas e frutas nas feiras, né? E ele trouxe 2 engradados de madeira, não sei se é o nome, aquelas caixas de madeira cheia de uva. Umas uvas roxas, caras, É bonito bonitas. de ver. Sabe? E aquela caixa que você pega do lado, você enfia a mão nos furos do lado, a caixa aberta. Só tem as laterais da caixa, sabe? Cara, as uvas aparecendo lindas. Eram 2 caixas, uma em cima da outra. E quando acabou a reunião, eu saí, eu encontrei com ele. Eu falei, ô, seu fã, tudo bem? Então, o Diego tá obrigado, eu queria te dar um presente pra vocês. Eu falei, vai ser um prazer. Ele falou, pros professores estão. Eu falei, então. Flug, ele abaixou pra pegar, Flug, as 2 caixas. Flug, no que ele abaixou, fez assim, fez tac! Todas as alças dele empurraram a camiseta. Ele tinha uma camiseta vermelha. Eu lembro uma regata vermelha. Empurrou Nossa. assim, eu vi um abaulamento. Começou a abrir aquele halo de ascite, de líquido peritoneal na blusa, meio sangue, meio gordura. Flug, ele não soltou a caixa, cara. E uma parte do delgado caiu em cima das uvas, Flug. Flug era Nossa. R1, cara. Foi uma cena, assim, assustadora. Nisso daí, um R+, nosso, não, vem cá, seu falando, vem cá, pode deixar as caixas aqui, a gente vai ajudar o senhor, tudo meio que foi posicionando ele. Nisso, alguém chamou, viu um enfermeiro da enfermaria correndo, o enfermeiro desmaiou quando viu o Flug. Ele viu, ele Nossa. passou mal, cara, ele teve uma lipotímia ali, assim, caiu no chão. É um pandemônio, imagina eu no R1, Flug, nesse meio aí. Cara, um terror, um terror, um terror. Então, uma das manifestações clínicas é essa, né? A rotura total com as vísceras. Você vê, né? Aumento, delgado e tal. Mas às vezes é subclínico, né, Flávio? Como é que você desconfia aí de uma evisceração e ventração? Ah, sim. Tudo começa do pré, né? Você pode suspeitar disso por fatores de risco. Então, vários clássicos, pode ficar um dia aqui falando. Mas obesidade, DPOC, desnutrição, cirurgia de urgência, neoplasias e tudo mais. Nesse cenário, você sempre tem que estar mais desconfiado. Os sinais mais clínicos, assim, é aquela saída de água de carne volumosa, né? Não confundir com deiscência de ferida, que é muito comum nesse cenário também, que sai aquela sujidade, mas essa é aquela água de carne do que a maneira que o paciente vai para o banheiro e encharca toda a roupa mesmo, né? Não dá conta. A definição é água de carne, que eu ouvi falar assim, classicamente na O pessoal faculdade, né? fala água de carne, né? Água de carne. Esse termo não existe em nenhum livro, né? Tipo, Pois é, mas é a gente um chama, né? líquido seroso, um pouquinho sanguinolento, levemente, né? E eu acho que essa é a dica, porque às vezes o paciente tem um seroma, esse seroma drena, mas o seroma é amarelo. Esse daí não. É o amarelo, mas tem sangue junto, né? Tem uma Exato. mistura de sangue ali, né? E é mais liquefeito. Ou seja, é o líquido peritoneal e o sangramento da poneurose que abriu saindo, né? Perfeitamente. Você consegue palpar alguma coisa, depende um pouco de que pós-operatório que é, de quão espesso é a camada do subcutâneo, mas por exemplo você consegue sentir male alguma, como se fosse uma diástase, né? Assim, uma falha aí, né? Que pode ser ou não a deiscência, mas geralmente é, né? Geralmente é essa Sim. eventração, não a evisceração. Uhum. É, a eventração mesmo. Eu já tive pacientes que contaram. Ouvi um barulho ou senti um estalo. Eles falam, fui tossir, tive uma crise de espirro, ou vomitei, ou levantei para ir ao banheiro e eu senti um toque nos meus pontos. Muitos deles falam. Mas acho que a dica de ouro você deu, né? Então, se você é residente, está começando agora, você está com um paciente evoluindo bem no pós-op de malaparomediana, e de repente a enfermeira ou o paciente te chama falando que o curativo encharcou, mas não é aquela bolinha de sangue vermelhinha que fica no meio do curativo, não. A gase satura a ponto de descolar o micropor. Se aconteceu isso, pode soltar o aviso, meu amigo, porque tá eventrado. Para eviscerar é um segundo, né? Daqui a pouco ele eviscera, porque só tá segurando a pele agora. Eventualmente subcutâneo, né? Quem fecha subcutâneo, né? Ah, Fala, Flávio. uma coisa importante, e isso tem que ter um certo refinamento que se adquire com o tempo, não confundir essa deiscência da ferida, que em grande parte o tratamento é a abertura dos pontos, com essa eventração. E algumas vezes eu já vi alguns residentes nessa premissa de falar, isso aqui a ferida infectou, deixa eu abrir alguns pontos, abre, puf, aí acaba eviscerando o paciente. Isso Aham. é fácil confundir. Perfeito, perfeito. E você falou bem, né? Então, tudo isso daí é a parte clínica. E lembrar dos fatores de risco, né, Flogão? Obesidade, tabagismo, DPOC, tossidores crônicos, usuários de corticoide, todos os fatores de risco para hérnia incisional, que nada mais é do que uma eventração crônica, né? Se a gente for pensar, né? A hérnia incisional tem como. A hérnia incisional às vezes pode nascer de uma eventração crônica, mas então tem esse contexto.
É, é isso, né? Lembrar dos fatores de risco. E aí agora, Flugão, vamos para o segundo ponto. Então, o paciente apresentou esse quadro, né? Não eviscerado. Eviscerado a gente discute no final. O eventrado, você desconfiou. Você pede algum exame de imagem? Não pede? E se sim, qual? Como que você conduz a partir do momento que você desconfiou da eventração? Bom, dependendo do como você suspeita que seja quase uma evisceração ou só uma eventração contida, eu acho que, bom, você sempre tem uns exames gerais para saber como é que o paciente está. Lembrando que, por que eu estou dando essa introdução? Pois uma grande porcentagem, uns 40, 50%, eles eventram ou evisceram por causa de alguma coisa intraabdominal, seja um abscesso, uma deiscência. Então, a eventração e a evisceração, por vezes, é uma consequência de algo abdominal. Então, essa premissa, dependendo qual foi a cirurgia que você fez, você pode desconfiar de alguma complicação nesse sentido. E para finalizar, a tomografia, mais uma vez, aí vai ser um grande divisor de águas para você fazer esse planejamento, entender? Claro que muito pouco provável que escape de uma cirurgia, desde que haja uma condição mínima, mas você tem um planejamento, fazer uma estomia ou algo desse gênero, por exemplo. Você concorda? Você comentou por cima em soltar pontos e explorar digital? Você acha que isso pode ser feito num lugar que, por exemplo, não tem tomo, não tem ultrassom rápido e estou desconfiando? Você acha que dá para fazer exploração digital? Eu precisaria entender melhor esse contexto, e eu entendo que o hospital é muito limitado, mas a princípio minha resposta seria não, eu acho que não vai fazer muita diferença, eu esperaria mais o quadro avançar para um lado ou para o outro. Eu acho que é urgente você abrir os pontos para melhorar uma infecção de ferida operatória, você pode sentir um pouco mais nessa premissa que você não tem nenhum exame subsidiário para comprovar o que está acontecendo. Então, beleza. Então, acho que a gente tem um cenário em que tá claro que eventrou, você palpa, você sente a falha, né? Se você tiver recursos de exame de imagem, ótimo, ultrassom, tomografia. Agora, se não tiver, né? Como que você conduz, Flugão? Então, vamos dizer agora em termos de conduta. Quem é aquele paciente que você indica a reabordagem imediata? Quem é aquele paciente que você quer ajustar alguma coisa antes? Você fala assim, não, eu quero garantir tal coisa. E que é aquele paciente que fala assim, olha, eu não vou operar, eu vou transformar essa eventração numa hernia incisional. Ah, sim, isso vai ser todo o contexto, um contexto oncológico, o quão grave em estadiamento ele é, o contexto fisiológico, o quão chocado ele grave, a complexidade da situação. Então, num polo, você põe um paciente com múltiplas comorbidades, com uma doença oncológica num estadiamento muito desfavorável, uma condição fisiológica muito instável, você não vai operar esse paciente. Num outro polo, um paciente mais novo, com poucas comorbidades, relativamente controladas, uma doença oncologicamente favorável ou benigna, com um mínimo de condição clínica, você pode até dar um choque, que por vezes, mas você está conseguindo controlar, esse cara vai para a cirurgia o quanto antes. E aí, entre esses, você vai ter que ter um pouco de sensibilidade para decidir para onde você vai. Perfeito. Então, é que eu já vi muita indicação muito conservadora em eventração, sabia? Eu já vi o que você falou, o paciente é jovem, ou nem é tão jovem, mas não tem todas as comorbidades controladas. Os fatores de risco controlado e provavelmente a eventração foi porque ou ele tossiu, né? Ou uma falha técnica, soltou o ponto. E, e, e é ruim, eu acho que fazer isso virar uma hérnia incisional programada, porque nunca. Porque, cara, quando eventra, a hérnia incisional não é pequena, não, bicho. Abre tudo e vira uma tragédia. Então eu acho que a gente tem que ser muito pró fechamento. Tem que tentar ao máximo fechar. Mas é o que você falou, né? Um caso extremo, o paciente está instável, ele entrou numa situação de UTI, de intubação mecânica, de ventilação mecânica, tudo. Talvez voltar para o centro cirúrgico só para refazer a síntese, que talvez eu abrir de novo, não sei se vale a pena mesmo, né? Então acho que é naquele paciente funcional. Como que eu penso assim? Tá programando a alta do paciente para os próximos dias? Tem que fechar. Tem que voltar para o centro cirúrgico e fechar a parede. É um paciente que não tem perspectiva de sair da UTI. Aí eu não faria. E o meio termo é o que você falou, né? E lembra, né? Quanto mais tempo passar, mais difícil fica você colocar esse conteúdo para dentro, mais distende. Então, ajusta poucas coisas. Se tiver uma hemoglobina para corrigir, corrige. Se tiver uma anticoagulação iniciada, reverte ali. Não tem muito o que mexer, né? Do que ajustar. É voltar para o centro cirúrgico e refazer a síntese, né?
Sim, acho que acho que não é uma cirurgia que se indica de emergência para operar de madrugada. Você prepara ele, põe no primeiro horário de manhã ou no horário minimamente comercial. Acho que não precisa correr, né? Mas também não dá para ficar esperando muito tempo. Perfeito. E Flugão, e se eviscerou? Agora é o contrário. A enfermeira chamou você, o residente te manda uma foto, fala, chefe, aí vem aquela foto no WhatsApp que tem assim, geralmente a camisa do paciente levantada, né? Ou o aventalzinho levantado, umas compressas já sujas em volta e umas 3 alças ali aparecendo, né? Geralmente é uma foto horrível com uma luva de alguém do lado ou o pé, um croque aparecendo lá da foto. O que você faz? Você tem alguma mandracaria pré-bloco? Tipo, põe uma compressa morna, úmida, começa antibiótico. Você faz algum. O que você faz pré-centro cirúrgico no eviscerado? Bom, isso é muito pessoal e bem longe de qualquer evidência que eu tenha lido. A primeiro é priorizar a rapidez para o centro cirúrgico. Tudo bem que não é um risco de vida, que o tempo que você fica, mas socialmente é muito constrangedor, né? Então tem que priorizar as cirurgias rápido. O outro ponto é o mínimo de conforto. Então, deixar ele imobilizado no leito para não se prejudicar, não ter uma hipotensão vagal como chama? Pela tração vagal do mesentérico, Do isso é meso, né? importante, né? E aí eu colocaria compressas úmidas mesmo, e qualquer tipo de curativo mais improvisado e correr para o centro cirúrgico, sem muita firula. Você acha que é uma urgência ou uma emergência? Como você configura? Então, a pergunta é pertinente, porque não é Eu tô te um perguntando por quê? sangramento. Porque o Bogotá que tá lá, nada mais é do que o eviscerado com plástico, né? Sim, veja, não é um vaso sangrando, não é uma peritonite. Tudo bem que lembre-se que, por vezes, essa evisceração tem algum subterfúgio infeccioso aí, a Sim, sustentando. Mas socialmente é muito complicado, né? E quer queira, quer não, ele perde por terceiro espaço, um distribuidor eletrolítico, contaminação, aumenta muito a morbidade, esse paciente fica. Há uma tendência muito grande de institucionalizar esse paciente. Ele começa a sim. adquirir uma flora, as coisas começam a desarranjar mesmo, sabe? Então, não é uma emergência, mas é uma urgência, tem que correr com isso. É. Próximo horário, centro cirúrgico livre, vai, né? Não precisa Isso, passar na frente de nada, mas a não. próxima sala vai, né? Aqui a gente coloca umas compressas estéreis, né? Tenta proteger um pouco as alças, né? A gente não coloca nenhum plástico entre a alça e a compressa, porque vai ficar pouco tempo, vamos ficar 1, 2 horas, né? Já vai para o centro cirúrgico. É, não nos preocupamos em compressa úmida, Flug não é uma coisa, porque depois essa compressa fica gelada e aí fica aquela compressa já tá meio úmida, aí suja mais. A gente põe compressa seca mesmo, cobre com lençol, só para não ficar aparecendo. E acho que o mais importante, você acabou não comentando, mas eu tenho certeza que tava quando você falou que é social, precisa conversar com o paciente e com a família. Para explicar o que aconteceu, para falar assim, olha, teve uma intercorrência, os pontinhos soltaram, o senhor está com o intestino para fora, a gente sabe que é horrível, mas isso não coloca o senhor em risco de vida. A gente vai se preparar, evita ir no banheiro agora, evita levantar, não se assuste, vai fazer barulho, vai mexer, você vai ver se mexendo. A família também, né? Porque geralmente a família fica em choque, cara, fica em choque. E então tem que fazer um meio-campo ali muito bom, muito bom. A família tem que sentir que você está seguro. Você está com o controle da situação, olha, é feio, mas não tenham medo, a gente vai consertar para vocês, tá? Acho que é importante esse meio campo aí com a família. Bom, Flugão, vamos dar a conduta agora do intra-op e depois a gente fala da alta dos dois. Então, subiu para o centro cirúrgico, ambos você vai transformar numa evisceração, né? Você vai abrir tudo, vai soltar, tirar todos os pontos, cortar aquele monte de fio, é horrível ficar cortando aquele fiozinho, né? Porque o prolene vai quebrando, aí tem que ficar caçando o prolene, né? O prolene e tal. Soltou tudo, limpou. E aí, Flugão, o que você faz? Você já falou que tem uma preocupação infecciosa, né? Então acho que você vai procurar primeiro o inventário, né? Sim, perfeito. Faz um inventário grande da cavidade. Claro que depende do qual foi a primeira cirurgia. Para você desconfiar de uma deiscência, um abscesso, tem que procurar bem. Eu tenho as minhas madracarias. Eu lavo bem a cavidade. Dependendo de quão tempo ele ficou, eu por vezes até passo clorexidina degermante em toda a parede abdominal, com a escova mesmo. Depois eu tiro todo esse excesso com soro fisiológico, eu faço uma
uma lavagem mesmo, mecânica, fricção, detergente, um pouco diferente do que quase todo mundo faz, né? São poucos cirurgiões que têm essa atitude mais intempestiva, porque infecta pra caramba, né? Infecta pra valer, isso é quase que certo que vai infectar. Então, esses dois pontos. Ver se tem algo sustentando essa evisceração e a profilaxia da infecção da ferida operatória. Aí, em termos de fechamento, né? Se você viu Só que não tem perguntar, nada... você começa antibiótico na enfermaria, não? Ah, sim, eu Você começo. começa? Começo. Eu não começo, eu faço só no centro cirúrgico. Mas beleza. Você falou asporina mesmo. Aí vai depender se você vai prolongar ou não, dentro do que você achar lá, né? Se tem uma infecção, uma deiscência, Tá. enfim, por aí vai, né? Aí E. Não, pode com continuar, continua. o inventário, a limpeza da ferida, aí você decidiu que dá para fechar, né? Ah, então, Enfermaria, antes disso, então vamos antes. Você faz o inventário, tipo, legista da causa? Você fica tentando descobrir por que abriu? Tipo, deixa eu ver se rasgou, deixa eu ver se o ponto rompeu, deixa eu ver se foi um nó que soltou, ou não? não, tô sem paciência nenhuma, ainda mais uma recuperação, né? Então eu fico procurando. Eu abro a pele, aí eu falo assim, deixa eu ver onde foi que soltou. Aí eu tento ver onde que o prolene soltou, né? Aí se rasgou a ponera, eu falo assim, eviscerou porque rasgou a ponerose. Aí eu vejo que tá rasgadinho. Ou não, foi nesse ponto aqui que soltou. Por que eu tô te falando isso? Porque os casos que eu tive de evisceração por falha técnica, sabe o que aconteceu? Depois eu percebi, eu nunca mais fiz isso. Você vem suturando a parede, né? Geralmente você começa lá no chifoide, vem descendo, né? O contrário. E há uma tendência em você parar no umbigo, o nó, né? Você já viu, a gente vai chega no umbigo e você dá um nó. Flug, mais de uma vez eu já dei um nó no peritônio de uma hérnia umbilical que eu não percebi que era uma hérnia. Meio que você dá o ponto ali, você acha que você tá pegando a poneurose, só que você tá pegando a cicatriz umbilical. Você tá pegando pele, você não tá pegando a poneurose. Eu demorei para perceber que para dar a sutura do umbigo, se você não abriu bem aberto, porque agora eu abro de um jeito certo já, né? Eu abro de um jeito que eu vejo a poneurose. Mas na época que você tá começando, eu meio que abria rente ao umbigo e tal, e no final, quando você ia fechar, você não tinha certeza ali se era o ligamento falciforme, se era uma hérnia umbilical que não é incomum pequena, e mais de uma vez eu dei o ponto, o que ancora no peritônio, no saco da hérnia, e aí eu vi que rasgou o saco herniário. E não, hoje eu proíbo, eu e os residentes, de terminar a sutura no umbigo. Eu falo, não vai poder parar no umbigo. Para um pouquinho antes, que é um lugar seguro, depois você continua. Eu costumo secar pelo menos 1 ou 2 centímetros para ver bem a ponerosa. Eu faço como se fosse um comecinho do descolocamento de Legal, uma hérnia. Eu legal. gosto. Você paga o preço de ter mais seroma por causa disso. Isso não vai passar batido, vai ter mais secreção, mas dá muito mais confiança. Até mesmo que quando você parte da premissa do fechamento 4:1, fica muito difícil você conseguir fazer uma técnica muito apurada sem fazer esse descolamento, né? Não dá tanta Aham. confiança, né? Hoje é o que eu faço. Eu acho que a dica é isso, é soltar um pouquinho no umbigo, um pouquinho mais do que o normal. E eu não vejo problema também não. Agora, se você não soltar, tome cuidado para esse ponto não cair em cima de uma área muito frágil, que aí rasgue e abre tudo mesmo, né? Aí Eu não não tem gosto como. do umbigo, ele é perigoso. Também Eu não acho. gosto de nunca terminar no umbigo, acho ótima dica. E nas anastomoses, eu nunca termino no fim, eu termino no meio. Eu não gosto de terminar nas quinas. As quinas também são ardilosas, Também não anastomoses. gosto, cara. Eu vou um pouquinho mais até chegar no meio, exato. Exatamente, é sempre bom. Mas é mais seguro, vamos dizer assim, o Também tenho adjetivo. essa sensação de que é mais seguro. Bom, Bom, Frugão, e aí, geralmente tá distendido, cara. Não é uhum. fácil fechar. Como é que você lida com a distensão? Você malacha, não malacha? Você põe pra dentro e aperta? Sim, aí você vai ter que ter um diagnóstico de quão distendido ele está. Acho que todas as manobras são válidas, de malaxar, limpar, relaxar o paciente, né, tudo mais. Se for factível fechar, geralmente, quando você tem um diâmetro abaixo de 9, no máximo 12 centímetros, é relativamente coerente você fechar sem alguma manobra, né, para tal. Mas, se caso você, academicamente, você teria que fazer a mensuração da pia antes e depois, uma resposta mais cartesiana, mas caso você seja mais pragmático, você sentir essa compressão, essa dificuldade de dar os pontos, aí você vai ter que usar alguns artifícios para liberar essa hipnose. Eu acho que tem que liberar mesmo. Você tem Sim. a confiança que não há nada de decência, nada que o processo realmente foi da parede, não tem nada mais que você precisa investigar nessa cavidade, você tem essa segurança,
Aí você faz manobras, eu acho que é mais comum você fazer as relaxadoras bilaterais. Geralmente você ganha um bom. Eu faço pré-aponeurótico, né? Essas relaxadoras, tipo um Gibson, os grandes, um de cada lado. Aham. Na maior parte das vezes é o suficiente. E, logo em seguida, sempre de modo rotineiro, praticamente sem exceção alguma, eu ponho a tela de polipropileno onlay, fixada Perfeito. amplamente, de modo exaustivo no perímetro, de modo crânio-caudal, lateral, fazendo a volta do músculo reto com bicril. Boa. Aí, depois de tudo isso, é por isso que não é uma cirurgia bom para você pôr de madrugada. Eu vou pôr o dreno nesse espaço pré-aponeurótico da tela, fixar todo o subcutâneo, vários pontos de Aham. fixações profundos, depois superficial, depois contínuo no subcutâneo, aí depois o monocrio ainda por cima disso, intradérmico. É bem, bem exaustivo esse fechamento. E tem que pensar que é o tempo nobre dessa cirurgia, né? Essa cirurgia é isso, né? Não é uma ressecção de víscera, não é um tumor, nada, é isso. Então, tem que dedicar muito. Então, só resumindo, Flugão. Então, o primeiro passo é garantir que o fechamento seja sem tensão. Então, temos duas possibilidades. A gente pode diminuir o conteúdo. Acho que malachar é a principal estratégia. Parênteses, né? Sabia que a pronúncia correta é malaxar? Eu lembro que você pronunciou, É. você citou uma vez. Então teria que malaxar as alças. Acho que aí o malachamento ele é proximal. Você joga pro estômago, pede pro anestesista aspirar. Vai com cuidado para não descerosar a alça, não rasgar meso, não ter sangramento. Vai bem delicadinho, molha bem a mão e tal. Cuidado para não. Eu já vi gente malachando pro cólon. Você cria um problema imenso, né? Que é o cólon transverso inteiro dilatado na sua cara, né? Então joga para cima, joga lá pro estômago, malacha proximal. Você pode ganhar continente, incisões relaxadoras, como você falou. E a técnica de fechamento continua sendo a mesma, viu? É, em geral, eviscera quando você não fez small bites. Então, mais um motivo para fazer. E se você já fez, pode repetir o small bites. Mantenha a técnica. A não sei que tenha rasgado muita poneurose, né? Você vai ter que fazer um pouquinho maior o ponto. Aí vai ter que entrar no large bites. Mas o small bites continua sendo válido para os fechamentos pós-evisceração e ventração. E aí mantém a relação de pelo menos 4:1, fio idealmente absorvível de longa, se não tiver pode ser o Prolene. Vai lá, bonitinho, fecha. E aí você precisa, né, Flug, acrescentar alguma estratégia adjunta aí. A literatura trabalha com duas opções. Uma é a tela profilática, e agora não é nem mais profilática, é profilaxia secundária já, né? Já teve a primeira deiscência, então a gente está falando de uma tela praticamente terapêutica. Não há consenso no tamanho dessa tela, o que se diz é que pelo menos 5 centímetros de sobreposição. Então solta lá a lateral, põe uma tela boa lá, tudo. Essa é a estratégia mais consagrada. Se você não tiver tela, ou tiver um meio, e aí o Flug vai chilicar lá, né? Muito sujo, muito contaminado, né? O Flug vai falar que pode, né? E você não se tire seguro para colocar a tela, a literatura te dá uma certa liberdade poética em não pôr, mas você precisa fazer alguma outra coisa. E aí, entre as estratégias que existem, são as suturas de tensão, né? Aqui tem melhor evidência, é uma que pouca gente faz. Você faria como se fosse uma sutura em bolsa, em volta da incisão. Então você vai entrar e sair, entrar e sair, entrar e sair, paralelo à linha média subindo. Quando chegar lá em cima, você muda de lado e vai descendo, entre sai, entre sai. Então é como se fosse uma barra grega em U, né? Um grande Uzão de ponta cabeça. RTS, qual que é o nome disso Isso, é mesmo? Retention Suture Line, né? Ou Tension Line, alguma coisa assim. E é exatamente, imagine que a linha de incisão é um buraco e você vai fazer uma sutura em bolsa em volta dela. Vai entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo, né? Faz a volta e aí você vai terminar onde você começou. E aí depois que você fechar a linha média, você amarra isso daí, meio que estrangulando, né? Fazendo uma bolsa de tabaco, por assim dizer, em volta dessa sutura. Tem evidência, por incrível que pareça, para isso. A outra estratégia, agora com menos evidência, tudo que tem evidência indireta e estudo retrospectivo, é você fazer as suturas de tensão transversais, que seriam o Smed Jones ou os Us invertidos. Então você acrescentaria uns pontos de vicril, tem que ser vicril, hein, pelo amor de Deus, vai colocar prolene num ponto gigante pegando músculo, pode ser um entre sai, um longe perto, perto longe, um U, faz alguns e amarra, só não amarra muito porque senão esquemia e rasga, seria só para você dar uma relaxada. Mas eu acho que nenhuma dessas substitui, Flug, as incisões relaxadoras e a tela profilática, né?
A evidência caminha muito mais para isso do que para essas suturas. Mas há um certo espaço ainda para essas suturas. A evidência é ruim, claro, vai muito de opinião de especialista, e a maioria dos especialistas em parede não gosta desse tipo de sutura, prefere a tela, tá? Fala, Isso, Fogão. e quando você fala em recomendação, a tela hoje, ela é muito universalizada. Sim, O sim. preço é relativamente acessível. Aqui na capital de São Paulo, uma tela 30 por 30, claro, depende do fornecedor, mas uma média é uns 300, 400 reais. Não foge muito disso. E não é tecnicamente muito complexa de ser feito, né? Os estudos têm uma certa segurança em regiões contaminadas ou mesmo Comenta disso, isso é importante, comenta disso. isso. Claro que eu tenho um viés de enquadramento aqui, porque no hospital onde eu trabalho há muita pesquisa em relação à tela de polipropileno em condições adversas, como contaminadas ou mesmo infectadas, né? E a gente tem bons resultados. Claro, são estudos retrospectivos, mas alguns têm PSM, Protein Score Matched, a evidência boa, e a gente faz muito isso, já é um protocolo e pega mesmo, né? Tem poucos infecções. As infecções de ferida operatória é praticamente certo, né? Mas não que tem que retirar a tela, por exemplo. Então, acho que esses são os pontos principais, né? Perfeito, perfeito. E é isso, né? Então a tela tá liberada em regiões contaminadas, embora tenha uma evidência não tão boa, mas o pessoal tá fazendo e tá dando certo, né? Então fica aí para vocês a dica de ponham tela nesses pacientes. Eu acho Ah, que hoje em dia, fala, Fogão, perdão, então a recomendação fica muito alta, pois quando fica quase todos os forte, cirurgiões, né? Recomenda é, forte, né? porque quase todos os cirurgiões conseguem fazer. Ela é disponível, ela tem muitos anos de estudo. Tem algumas coisas ruins, de algumas infecções, tal, mas esses pontos aqui pesam muito e a recomendação ganha muita força. É, E é mesmo não com tanta evidência, mas já caminhando para tal, aí põe tela para sim. quase todo mundo nessa circunstância. Então acho que não tem muita discussão hoje em dia em num eventrado eviscerado ele sair da ressíntese sem tela. Precisa por tela, pessoal. Não tem muita escolha não. Então, e não precisa ser biológica, hein? Pelo amor de Deus. O pessoal, tinha uma época que queria colocar biológico. Não precisa. Polipropileno mesmo, bom e velho Marnex, coloca só telona lá. Perfeito, não precisa ser biológica, só que um detalhe é muito importante. Persiga o fechamento primário da poneurose. Evite ao máximo pôr essa tela em ponte. Pelo amor de Deus. Por vezes o fechamento não fica tão fácil, então o pessoal não quero relaxar, não quero desconstruir essa parede abdominal, então eu ponho um epíplon, ponho um saco peritoneal, rodo uma víscera para pôr a tela em ponte. Isso deve ser evitado ao extremo, são condições de perda de tecido, condições adversas, outros cenários que não é a da eventração e evisceração na maior parte das vezes. Flugão, não deu para fechar. Não aproxima, tá longe, tá muito distendido, o paciente não tá legal. E aí? Bom, aí eu estou pressupondo que é um paciente crítico, grave, que está hipervolêmico, por uma condição muito Obeso? adversa, né? E aí você não tem um cenário favorável a fechar, ou você aproxima a ponorose, já aumenta o pico inspiratório, está simulando uma compartimental. Ou rasga, Caminhando né? para. Você tá dando os pontos, tá rasgando. Sabe quando o músculo reto do abdômen fica grossão, meio gelatinoso? Você dá o ponto, rasga o reto e sangra. Você dá o ponto, rasga e sangra. E até você poderia pensar que você poderia fazer algumas manobras para ganhar esse território, mas se você entender que ele está numa condição clínica muito adversa, hipervolêmica, não, aí você não vai cair numa armadilha de uma compartimental e você faz um bailout, que seria a peritoneostomia, um curativo a vácuo, principalmente. Diria Perfeito. mais, um vácuo já com um mecanismo de tração para você conseguir fechar os seus poucos e o protocolo bacalhau seco da UTI, né? É. Então, secar esse paciente, colocar uma pressão negativa e, se puder, já começar a pensar numa tração, né? Pode ser uma tração mediada por tela, né? A técnica da professora Edna Ferraz. Já dá uma aplicada na tela ali, já começa a dar uma tracionada na poneurose e já coloca um vácuo associado. Acho que é o Perfeito. melhor caminho. Então não force fechar, porque às vezes quando você reopera a poneurose na linha média ali, bem próxima, ela tá meio gelatinosa, meio parece que ela tá desfazendo, né? Ela fica uns fios, umas partes molenga, dá ponto ali não adianta mesmo, né? É melhor você fazer um vácuo, deixar essa poneurose se recuperar, ganhar tecido, depois você fecha. Então a gente refaz a ressíntese quando a parede está boa, né? É agudo, ponto rompeu, dá para fazer a ressíntese. Agora esse paciente obeso, na UTI, hipervolêmico, entubado, que tem a evisceração,
Esse aí é melhor não, melhor fazer o Barker mesmo. Bogotá não, né? A gente tenta ao máximo evitar o Bogotá. Vai pro Barker que dá bom. Bom, Flugão, fechou a parede, paciente melhorou, se recuperou, tá todo mundo inseguro, né? Paciente fica inseguro, cirurgião fica inseguro, meu Deus, vai acontecer de novo. Paciente fica meio com medo de tossir, tal. Alguma medida, Flugão, para segurar aí? Você coloca uma cinta, você recomenda repouso ou não? Faz de conta que é um pré-operatório normal e toca o barco. Assim, se o contexto for que foi aplicado mesmo com relaxador e tem a tela de polipropileno, na evidência da tela que você fez com uma certa segurança, eu fico muito confortável, muito confortável. Em termos, põe para estubar, põe para sair, põe para fazer pequenos exercícios em passos, primeiro ficar sentado, depois em pé, depois andando. É claro que você não vai pedir para ele agachar e pegar uma coisa no chão, mas é para desinvadir, sair da cama, sinta aquela coisa, né? A recomendação fica boa, porque ela é relativamente inócua, mas eu gosto, acho que traz um conforto, até mesmo um efeito psicológico, placebo no paciente, para ele ganhar confiança para sair da cama. Sim. O lance é esse, eu quero que ele Aham. saia de lá, tem que sair, tem que sair. Dieta? A dieta, assim que você tem um domínio do paciente, está estubado, né, obviamente, né? Está indo bem, consegue se alimentar sozinho, você não vou enfiar sonda nasointeral no primeiro pós-operatório do eviscerado, acho que não é a condição, mesmo porque ele estava indo bem, né? Foi um evento, né? A evisceração é um evento pluft, né? Não é um evento arrastando, ele é abrupto, né? Então eu Aham. presumo que estava comendo e tal. Aí depois eu começo dieta líquida, aceitando, eu vou progredindo, mas eu não deixo em jejum, não. Boa. Aproveitando só para relembrar, né? Dieta, cinta, analgesia, tudo a gente discute no curso de prescrição. Então, mais um merchan aqui. Se você quer saber qual é a evidência, qual é o guideline que discute jejum ou não, qual é o guideline que discute o tipo de analgésico, a mobilidade no leito, se usa ou não cinta. A gente gravou um curso super legal que vai sair mês que vem. Mês que vem, Flugão? Eu preciso responder o Ângelo. Se eu responder, ele sai, senão não. Então, o Flugão está coordenando o lançamento do curso, já está gravado, está tudo pronto. Então, vão ser pelo menos acho que 12 aulas, cada uma de um item da prescrição, e a gente vai projetar na tela a última evidência, qual é o efeito que se espera de como fazer a melhor prescrição cirúrgica. E a gente tem discussão de cinta, decúbito, mudança de decúbito, analgésico, antibiótico, tudo, todos os itens da prescrição. A gente pega aquela mnemônico Fast Hug, né? E discute tudo nele. É bem legal o curso. Cara, isso aí vai ser uma arma que eu vou usar com muito gosto. Primeiro é residente tonto que não souber responder, fala, pá, tá aqui, ó, você não leu, não viu o curso, agora não reclama. Nossa, eu Você vou tem, metralhar os caras, você tem metralhadora conflito de total. interesse, você gravou o curso, seu louco. Tô nem aí, cara, a vida é assim mesmo. Isso é O costume. Flug tá voltando e tá em mania, vocês viram, né? Mas é isso, então a gente está aí diante de um paciente que nós discutimos vários cenários, e o último que eu vou fazer agora, para a gente encerrar a discussão, é, Flugão, a alta do eventrado. Quando que você fica confiante em falar pode ir para casa, que você não vai viscerar em casa? Como que você planeja essa alta aí do eventrado? Você dá alta com os pontinhos de nylon ainda? Não dá? Você põe cinta em casa? Não põe? Ah, muito bem. Cara, eu sou relativamente confiante. Eu tenho muita confiança na tela de propileno. É um território que eu e muitos dos cirurgiões da minha escola se sentem muito confortáveis. De tal modo que não muda nada pra gente. E de um modo geral, eu tento evitar os pontos de nylon porque eu tenho preguiça de tirar no ambulatório, no consultório. Então eu ponho tudo intradérmico, ele fica meio que sem pontos para tirar. Então não me preocupo muito isso. Mas se pôr o ponto de nylon, né? Aí eu seguro um pouco mais. Eu não ia tirar em 5, 7 dias, por exemplo. Eu ia fazer de 10 dias para frente e sentir a ferida, como é que ela está indo no ambulatório. Eu pegaria um retorno em 7 dias, veria, talvez tira um ou outro, mas eu Aham, tiraria entre 2 a 3 semanas esse paciente. Eu tá, jogaria para um polo mais para o outro lado. tá. E se você estivesse na enfermaria e o paciente eventrou, aí você olha a fenda operatória, cara, por um pontinho só você vê a alça, sabe? Tem um epiplãozinho saindo entre um pontinho. Mas você não quer operar porque o paciente está crítico. Você acha muito ruim dar um ponto ali, pôr aquilo para dentro e dar um ponto? Ah, não, eu já peguei pacientes assim, muito críticos, exatamente como você falou, epiplãozinho, né? Ah, cara, não faço nada, só põe um curativo, ele provavelmente vai estar entubado, que é o cenário mais
mais provável, né? Não faço nada, deixo lá e é isso mesmo, deixa uma condição clínica. Eu já tive alguns pacientes assim. Aham. Lá no hospital onde a gente fica tem Ah, muito nossa paciente senhora, crítico, né? né? E é Deve ter uns meio. dois agora lá, me esperando lá. A gente toca o barco, né? É, Não é mais um bicho de sete cabeças. eu costumo dar um pontinho. Se a gente decidiu que ele é no-lap, né? Ó, não tem condição clínica, para evitar só daquela evisceração se completar, né? Porque ele já é eviscerado porque tem alguma coisinha saindo. Aí eu pego um kitzinho de sutura, peço para pôr para dentro um pouquinho e você reforça aquela linha. Com muito cuidado para não pegar alça, hein? Pelo amor de Deus, né? Porque Sim. ali tá tudo muito próximo. Mas eu fecho só para não ficar saindo líquido, tudo. Em geral abre. 3, 4 dias abre de novo, né? Mas pelo menos não fica nada visual ali. É, Nunca coloquei vácuo nesse paciente, vácuo de subcutâneo, porque tem uma alça logo ali na cara, embora a gente saiba que não é tanto problema, eu não costumo pôr vácuo nos eventrados barra viscerados. Eu não sei o que você acha, Flugão. Acho que não vai ter evidência. Eu não acho bom não mexer muito nesse território, porque é um Aham. território que a gente não tem evidência, não tem muita experiência. Mas nesse paciente que a gente fechou, pôs tela ou não pôs e fechou, cara, um vácuo cai muito bem, porque é praticamente certo que ele vai ter infecção de ferida operatória. Mas você vai colocar um vácuo só de subcutâneo, pele subcutânea. Exato, o Prevena, né? O nome Não comercial, fala não, mas. porque eles não pagam merchan pra Não gente. pagam royalties, Não né? pagam royalties, então não tem publicidade não. Não, mas é esse mesmo aí, então vale a pena, né? E dá pra fazer o caseiro, né? Você pode colocar uma sondinha uretral ali em cima, põe umas gazezinhas, fecha, põe pra aspirar, fica muito bom. Fica muito bom. Foi, né? Mais alguma coisa não? Não sei, cara. Estamos falando que é 56 minutos já. Ah, não, A gente foi achou que ia dar legal, pô. 20 minutos. Aham. A gente achou que ia dar 20 minutos. É sempre assim. Ah, desse 56 tem que descontar 16 do Flug, né? Então o episódio tem 40. Não, é que nem nesse está acabando. Tá acabando. Mais uma hora. Eu adoro quando eles querem passar o plantão, né? Porque eu tenho que almoçar tudo, eles põem a cabeça do campo assim, você acha que vai mais quanto tempo aí? Eu sempre falo uma hora, mas nunca é, Fala uma cara. hora, que era de sacanagem. O cara não consegue fazer nada em uma hora. Exato, exato, porque é uma hora, o cara não pode nem ir, nem acaba logo. A melhor resposta é uma hora. Padrão, Tipo, uma hora. Uma hora. você sabe que vai demorar umas 4, né? Porque assim, eu mais uma. Os meninos pra fechar, mais 1h30. O ponto na pele, até a UTI liberar, subir mais uma, vai dar umas 4 horas. Só você fala uma hora. Uma hora. Ai, que salva, cara. Muito bom. Você que está ouvindo a gente aí, espero que você tenha curtido esse episódio de Eventrados e Viscerados. Se você curtiu, por favor, compartilhe este episódio no grupo dos seus colegas cirurgiões residentes. Alguém não conhece, comenta do Mania. Aproveita aí, ó, balança o sininho, pinta a estrelinha e o que a gente adora que vocês façam. Bate uma foto de onde você estiver ouvindo, pode ser Na o painel do seu academia, carro, hã? na academia, Na no carro. academia, em casa, deitado. Bota lá foto indo do plantão, voltando do plantão. Diga onde o Mania lhe faz companhia e bota no Instagram, nos marque lá, @cirurgiano underline geral, porque é muito legal. E se você puder junto marcar o Carlos, né? Porque ele tá devendo, hein? O bicho tá se lascando lá. Fala, cadê Carlos? Cadê você? Pergunta lá, vai ser legal. Sabe Fechou, que eu Flugão? nunca vi? Ah, Ninguém postando, tipo, lavando louça, fazendo trabalhos domésticos, nada. né? Aí Sempre no carro ou na academia. outro dia eu estava lavando louça, não sei por que, estava acumulado, me irritei, fui lavar. Ela, por que você não põe na máquina de lavar? Acho que as pessoas putam na máquina de lavar. Ninguém mais lava a louça normal, cara. Eu gosto de lavar a louça, dá uma relaxada às vezes, Cara, né? eu odeio lavadora de louça. Você Eu acho não que fica gosta, né? Eu também Acho que não. fica um nojo, cara. Fica um nojo. Eu sou muito chato aqui em casa, Flogão. Porque assim, eu brigo com a Pri. Quem iria imaginar isso? Eu nem passou pela minha cabeça uma É coisa um dessa. inferno, é um inferno. Cara, eu não gosto que põe louça com comida na pia. Eu gosto que passa um guardanapo antes, sabe? Cara, deixa eu contar uma história muito boa rapidinho. A Juliana um Pra dia, você que não quer ouvir a história, o episódio acabou aqui. Nós não discutiremos mais nenhum termo técnico, mas vamos ver a história do Flug, pra quem quiser continuar. ela viu um, Eu vou ter que ela editar? viu, Eu vou ter que editar? não, É. ela viu um vídeo ridículo de uma mulher que falava o seguinte: que você não pode deixar comida no prato, na pia e ir embora, porque os espíritos à noite vêm e comem. Aí ela tava na cama, o Diego É. tava na cama e viu, Quem que é? correndo, e foi lavar o prato na cozinha, de madrugada. Aí os foi Juliana, são 11 da noite. Aí eu preciso lavar os espíritos do meu filho. Tadinha, Caraca, Flug. ela ficou
tão noiada com aquela história que ela foi lavar o prato e voltou. Mas é uma ótima história, cara. É uma ótima história pra convencer quem não lava prato. Eu não gosto que põe prato sujo na pia, porque no dia seguinte aquilo tá duro, cara. Não sai, seca, tem aqueles mosquitinhos. Então eu gosto de limpar com um guardanapinho, né? Um papel toalha, quase como se ele tivesse lavado. E depois pra lavar é muito fácil, entendeu? E eu odeio lavar de secadora, fica aquelas bolhas de água seca, cara. Eu não gosto. Ou tem a estratégia do residente preguiçoso. Quando eu era residente, eu jogava o detergente no prato sujo e aí meio que ficava desfuncionando, aí de manhã ficava mais fácil de limpar. Ah, não, já fiz várias vezes. Você põe uma aguinha com detergente lá, o negócio vai dando uma curtida ali, já fica mais fácil no dia seguinte. Isso daí é uma evidência boa, isso aí. Chega de besteira. Pra você que nos ouviu aqui, muito obrigado. Flugão, aquele seu adeus, Jesus de metileno. Adiós.